Você conhece o fato de que na antiguidade os egípcios acreditavam que foram governados por seus deuses e atribuíram um tempo cronológico para esse reinado? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou o Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito antes dos faraós, período lendário. O Egito Antigo é talvez a civilização mais longeva do mundo. E para contar apenas sua cronologia, foram necessários fazer 22 vídeos neste canal. O Egito foi também um dos primeiros lugares do mundo onde a escrita foi desenvolvida. Embora seu período histórico tenha início por volta de 3100 antes da Era Comum, com a ascensão ao trono do faraó Narmer, também chamado Menes I, os egípcios contaram e recontaram sua própria história, e os próprios egípcios criaram um período lendário, que remete a uma fase tão antiga de sua própria história que os egípcios registraram seus deuses como governantes. Um aspecto recorrente aos povos da antiguidade era exatamente este. Ao contar suas origens, fundiam elementos de sua história com a sua própria mitologia. Desta forma, os feitos de comunidades inteiras ao longo de anos eram atribuídas a um deus ou semideus. Vale lembrar que os egípcios, diferentemente de povos mais recentes, como gregos e romanos, não tinham apenas uma teogonia, e sim várias, dependendo sempre do período e da cidade onde os textos foram produzidos. A teogonia egípcia mais conhecida é a teogonia de Mênfis, em geral utilizando seus parâmetros para estudo. Entretanto, não podemos presumir que era uma regra geral. Ainda assim, apresentaremos a seguir estes governantes divinos para apresentar a forma como os egípcios compreendiam seu mundo. Não há qualquer evidência sobre a existência destes personagens, assim como as referências cronológicas que foram descritas pelos próprios egípcios na antiguidade. O objetivo deste vídeo é apresentar o período descrito pelos egípcios como uma forma complementar à descrição de sua cultura. Não é sequer possível admitir a hipótese de que os eventos relatados pelos egípcios na antiguidade tenham acontecido. Cabe lembrar que a religião exercia o papel central dentro da sociedade egípcia. Portanto, para eles, seus deuses terem governado seu povo era algo concreto. A seguir, veremos os deuses e o período de tempo que os egípcios descreveram como sendo governado por eles. O regente mais antigo que aparece nos registros egípcios é Ptah, que teria reinado entre 5.400 a 5.340 antes da Era Comum, sendo Ptah uma divindade da tríade de Mênfis, deus dos artesãos e arquitetos, o deus que projetou e construiu o mundo a partir do desenho de seu coração. Na Pedra de Chabaca há um texto gravado onde é relatado que foi Ptah que concedeu aos deuses a habilidade de falar. Seu sucessor teria sido o deus Ra, que reinou entre 5.340 a 5.280 antes da Era Comum. Sendo o deus Sol, seu culto era fortemente ligado à cidade de Heliópolis. Seu culto foi fundido a outra divindade solar, o deus Atum. Embora fossem divindades distintas, havia o culto a Atum-Ra. Em alguns registros, Ra é descrito como o primeiro ser responsável pelo surgimento da Enéade egípcia, o conjunto formado pelas 9 principais divindades egípcias. Seu sucessor teria sido Shu, que reinou entre 5.280 a 5.220 antes da Era Comum. Era o deus do ar seco, calor, luz e perfeição. Shu também era o deus do estado masculino e, juntamente com Téfnis, a deusa do estado feminino, concebeu a Geb, a terra, e Anut, o céu. Shu, o ar seco, os mantém separados. Em algumas representações, aparece segurando o céu sobre sua cabeça.
Seu filho e sucessor teria sido Geb, deus da terra, que reinou entre 5.220 a 5.180 a.C. da Era Comum. Geb era um dos 9 deuses que compunham a Enéade egípcia, filho de Shu, o ar seco, e de Téfnis, deusa da umidade e das nuvens. É Geb a divindade que dá suporte ao mundo material, com sua irmã e esposa, a deusa Nut, divindade do céu e da esfera celeste. Teve 5 filhos: Ísis, Néftis, Hathor, Osíris e Sete. Seu filho e sucessor teria sido Osíris, que reinou entre 5.180 a 5.120 antes da Era Comum. Osíris, que é o deus dos mortos e da vegetação, é o responsável por julgar os mortos no pós-vida. É atribuído a Osíris a invenção da agricultura. O mito de Osíris talvez seja o mais conhecido entre os mitos egípcios, sendo inclusive o tema da principal obra, sobre Ísis e Osíris, do historiador grego Plutarco, quando Sete, motivado pela inveja, assassinou Osíris em um banquete, ao colocá-lo em um sarcófago com suas medidas e atirá-lo ao rio Nilo. O curso do rio o levou ao mar e as correntes marinhas arrastaram o sarcófago até as costas da Fenícia. Ísis descobriu que o sarcófago ficou incrustado em uma árvore. Ísis então recuperou o corpo de Osíris e o escondeu em uma plantação de papiros. Sete encontrou o corpo e esquartejou o cadáver em 42 partes e o espalhou por todo o Egito, representando a divisão do Egito em 42 sepati, ou nomos, ou seja, as 42 províncias do Egito Antigo. Ísis recuperou todas as partes, com exceção do órgão genital de Osíris, que foi substituído por um falo de madeira. Então, Ísis, Néftis e Anubis iniciaram o processo de mumificação. Seu filho e sucessor teria sido Horus, que reinou entre 5.120 a 5.060 antes da Era Comum. O deus dos céus e dos vivos foi concebido após a morte de seu pai. O deus é representado com cabeça de falcão e, motivado pela vingança, derrotou seu tio Sete. Seu sucessor foi Tote, que teria reinado entre 5.060 a 5.000 antes da Era Comum. Tote é o deus egípcio do conhecimento e da sabedoria. É atribuída a ele a invenção da escrita. Sua sucessora foi sua irmã e esposa Maate, que teria reinado entre 5.000 e 4.940 antes da Era Comum. A deusa da ordem e da retidão, responsável pela manutenção da ordem cósmica e social. Maat se tornou um conceito e uma prática política. Os rituais se tornaram a prática diária para a manutenção da ordem e evitar o caos inicial. Estes relatos produzidos pelos egípcios antigos são, na realidade, a sua cosmogonia, ligada à sua história. Remontam às suas origens e têm a função narrativa de explicar a origem de seu mundo. O registro mais antigo que eu encontrei foi a egiptíaca do controverso historiador Manetho, e os registros mais completos as obras Enciclopédia dos Faraós, volume 1, do egiptólogo norte-americano Darrell D. Baker, e também a obra Anuários Reais do Egito Antigo, do egiptólogo inglês Toby Alexander Howard Wilkinson. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comente embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial a questão dos egípcios não só atribuírem um período de governo aos seus deuses, como também atribuírem uma linha cronológica para esses reinados. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa com vídeos sobre o Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima!